Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Eu vou tirar a música que eu esqueci de fazer, né? Ela consegue gravação com música. Ou melhor, eu vou falar bem baixinho, né? Pelo menos não fica sem som. Tá bom o som para vocês? Como que tá aí? Espero que esteja bom. O Fabinho disse que tá ok. Boa noite. Boa noite. Perfeito. Então, pessoal, vou começar aqui a nossa primeiríssima aula. Sejam bem-vindos, primeiro. Obrigado por terem aceitado o nosso convite de participar do circuito. O circuito ele é uma ideia educacional, são aulas, a gente já fez isso no passado, são imersões, antes a gente fazia live, spaces também ao mesmo tempo, e fez em uma semana o primeiro circuito. Mas a ideia é juntar todo mundo dentro de uma iniciativa coletiva em cima de um tema e pegar as melhores pessoas que podem falar sobre aquele tema para poder dar aula e depois a gente ter esse ciclo completo de aprendizado, tá? Então, sintam-se à vontade, usem o chat do circuito se quiserem também, que eu vou estar de olho aqui no chat do circuito no Discord. E no final a gente vai abrir para pergunta também, para poder todo mundo poder tirar suas dúvidas sobre o circuito. A aula de abertura, a gente vai falar um pouco sobre os conceitos principais de DeFi que você precisa ter em mente antes de mais nada. É um passo para trás, vamos dizer assim. E também vai falar sobre o circuito. Então, o circuito serão 8 aulas. Essa é a primeira, então vai ter 7, dessa daqui. Elas duram 1 hora de apresentação, mais ou menos, e a gente dá mais uma meia hora de gordura ali para pergunta, para a pessoa que vai estar dando aula. Eu vou falar de um pouquinho de cada aula, o que que ela vai se tratar. Vou falar do certificado também, e vou falar da gravação, tá? Então, sintam-se à vontade aí. Se acomodem bem. Se o áudio ficar comprometido em algum momento, mandem mensagem, podem abrir o microfone, me interromper, falar que ficou zoado, porque a ideia é ter a melhor qualidade possível. Deixa eu só dar uma, Mandar no WhatsApp aqui. uma abertura Mandar no WhatsApp. aqui. Tem um áudio aberto aí. Se alguém tiver com o áudio aberto aí, eu vou montar aqui. Boa. Eu posso mutar aqui também, cara. Não sei, porque às vezes a pessoa não vê. Sinta-se à vontade, Renan. Você tem plenos poderes. Beleza. É. Bom, vocês estão conseguindo ver minha tela ou não? Só para confirmar. Se alguém falar aí, já começa. Sim, ótimo, perfeito. E se eu fizer assim, se eu ir para o próximo slide, vocês conseguem ver também? Que eu mudei de slide? Só para confirmar? Sim, beleza. Então, ótimo. Que eu já tive o problema de, às vezes, não tá conseguindo mudar de slide. O compartilhamento. Então, pessoal, sejam bem-vindos, antes de mais nada, ao circuito 2. A gente fez um já de segurança, que durou uma semana, há uns 2 meses atrás, mais ou menos. E esse vai ser sobre DeFi, né? O circuito Bankless 2 ele é sobre DeFi, que é finanças descentralizadas, que é o core do Bankless, né? O Bankless ele nasce justamente para propagar DeFi. Claro, tem todo o ecossistema de Web3 que vocês conhecem, NFT, é, toda a questão de gaming, Web3, toda a questão de SocialFi, enfim, outras coisas. Mas o Bankless ele nasceu juntamente com a missão. Ô, Vitor, só te interrompendo aqui. Para o Fábio, ali não mudou de slide, para mim também não mudou. Não, O segundo slide. mas agora eu vou mudar só para você ver. Calma. Mudou agora? Não. Não? Tá.
Então, eu vou ter que Desculpa compartilhar. interromper aí. Ah, não, fica tranquilo. Eu vou compartilhar de novo, porque ele dá esse probleminha. Agora sim? Estão vendo? Eu vou mudar agora. Estão vendo? Mudou? Agora sim, tá com transição e tudo. Agora Ah, sim. beleza. É, ele dá esse probleminha de vez em quando. Que aí eu tenho que compartilhar a tela específica da apresentação. Beleza. Isso Obrigado. aí. Senão eu estar lá na frente e ainda tá no primeiro slide. Bom, só voltar um pouquinho, então. O circuito ele é composto de aulas didáticas, né, educacionais. A gente tentou convidar os melhores de cada área, os melhores de cada tema, né? A gente definiu os temas, a gente falou assim, meu, quem que a gente pode chamar para essas aulas? A gente fez em conjunto com a IBID, então toda essa parte de token gated, dos NFTs, do certificado, vai ter um formulário de presença também, isso é importante, o certificado ele vai vir por meio de um formulário de presença que vocês vão preencher durante a aula. Então, durante a aula, em algum momento da aula, durante as 8 aulas, a gente vai soltar uma lista de presença. Vocês colocam, preenchem o formulário, e aí a gente consegue contabilizar que você participou da aula. Participando da aula, participando de 6 das 8 aulas, contando essa, obviamente, você vai poder receber o NFT de certificado. É um certificado normalizado, né, padronizado, normalizado acho que é com normas, né, exigidas no padrão de certificados. Então, ele vai estar bonitinho como se fosse um certificado é, regular. Então, isso é legal porque tem validade fora do Web3, fora de ser um NFT, ele é um certificado real. Tirando isso, outras mais informações, vocês podem sempre me perguntar, sempre, sempre mesmo. Não sintam com receio nem nada. Ou no meu do Discord, tá? Corre o risco de eu não responder, mas porque eu não vou ver, mas pode mandar. Ou perguntas também no chat do circuito. Usem o chat do circuito para sempre mandarem perguntas. Bom, a aula 1 é uma introdução à DeFi. Ela é uma introdução a também o circuito, como ele vai funcionar, quais temas a gente vai abordar e quando. Mas ele também, antes de tudo, é um passo para trás da gente entender o que que é DeFi, o que que a gente está falando, qual que é a melhor definição e por que que é interessante a gente estudar sobre DeFi, por que é interessante a gente interagir com o DeFi. E, claro, a gente está num ecossistema muito novo. Então, qualquer definição que eu for apresentar aqui é uma definição em construção. Tudo o que a gente está fazendo aqui é muito experimental, né? Então, só passando para frente. O que que é DeFi? DeFi, eu trouxe uma definição da Infomoney, que é essa daí, porque eu achei uma definição bem ampla. E aí, quanto mais amplo que a gente está falando de uma coisa bem inovadora, quanto mais amplo, melhor. Porque se a gente fosse definir nichado em 2020, por exemplo, o que era DeFi, talvez a gente teria problemas hoje, né? Porque hoje muda muito. Então, se a gente fizesse em 2021, 22 ou até agora, a chance da gente errar com uma definição muito nichada ou muito específica é que a gente vai errar, né? Porque no final das contas a gente tem que pegar a base. Então, a base de finanças descentralizadas é o quê? Um conjunto de serviços e produtos financeiros, como empréstimo, transferência, sistema de pagamentos, exemplo, né? Pode ser muito mais do que isso, ou pode às vezes nem prestar para isso, às vezes nem, por exemplo, empréstimo, talvez não seja uma coisa que seja interessante para a DeFi daqui a 5 anos, por exemplo. Mas são produtos financeiros que estão rodando em cima de uma blockchain, que é uma espécie de banco de dados descentralizados e imutável. Então, o mais importante da blockchain é sempre essa parte de ser descentralizada e imutável. Por quê? Por que que a blockchain é descentralizada e imutável? Eu sei que para muita gente isso aqui pode parecer bem introdutório, porque é para ser introdutório mesmo. É para a gente ir lá na raiz do que é tudo isso que a gente está construindo. E duas palavras são ótimas para descrever o que a gente está, de onde nasce DeFi. É trustless e permissionless. Trustless, elas não, aí você fala assim, isso é mania de ficar colocando inglês em tudo, né? Não tem tradução literal
Essa que é a verdade. Se você colocar a tradução literal, ficam palavras estranhas, né? Sem confiança ou sem permissão. Ou não confiante ou não permissionado. Ainda você tem que explicar. Então a gente usa os termos, eu gosto de usar os termos originais, cunhado por quem está ajudando a construir DeFi, porque eles ajudam a gente a explicar e o contexto também de onde que isso está surgindo. Então, trustless significa você não depender de um agente principal, como um banco, ou como uma instituição financeira, como um gateway de pagamento, coisa do gênero, que você precise confiar na idoneidade, na, no bom senso e na boa atuação, né? Você tem que ter fé naquele, um ator que seja um ator de boa fé naquele centralizador, agente financeiro. E isso serve até para moeda, né? Para moeda fiduciária. Tem gente que considera, por exemplo, o Bitcoin como já uma aplicação de DeFi, porque ele está descentralizando a moeda que é centralizada por um banco central, na maior parte das vezes. Quando a gente fala de permissions, quer dizer que a gente não precisa de permissão para poder tanto acoplar um outro protocolo em cima daquela aplicação, como construir, no caso, né, construir uma solução que junto com a outra, ela cria uma outra aplicação, um outro protocolo, como também as pessoas que estão participando daquele ecossistema, os usuários, eles também não precisam de permissão, não precisam preencher um formulário KYC, com CPF, com nome, endereço e um monte de comprovação de renda para poder utilizar daquelas ferramentas. Então, basicamente, por que que é descentralizado e por que que é imutável? Por que que é feito on-chain? Porque ele precisa ser trustless, um dos valores é ser trustless, você não precisa confiar num agente principal, e ele é permissionless, quer dizer que você pode sempre poder interagir sem ter essa fricção de se expor os seus dados e coisa do gênero. Então, essas duas palavrinhas são importantes para entender de onde que nasce DeFi. Essa foi a definição foi da Infomoney. E qual que é o mapa, qual que é o ecossistema que a gente tem? A gente tem coisa relevante sendo construída ou a gente só tem a ideia, o conceito? Não. Desde 2020 para cá, muita coisa foi construída, principalmente em 21, que foi o DeFi Summer, então o verão dos protocolos DeFi, e estabeleceram alguns players de algumas áreas, né? Então você tem, vou começar pelo onde está o mapa, tá? Dados e analytics, eles são para compilar os dados, né, de outros protocolos, para você ver a saúde dos protocolos on-chain mesmo. Então vocês têm o Etherscan, você tem Infura, DBank, DeFi Pulse, Dune Analytics, DeFi Llama é muito usado também. Eles estão dentro desse espectro de dados e analytics. Também tem o The Graph, que embora pouca gente usa, a maior parte das pessoas que usam são devs, mas ele ajuda muitos devs. Na verdade, tem alguns protocolos que nem conseguem deployar ou estar dentro de uma chain se essa chain não tiver The Graph, porque a The Graph ele ajuda a gente a fazer, pegar dados, né, on-chain para os protocolos. Então, também importantíssimo. Cross-chain, então a gente tem várias chains que interagem entre si, né? Ethereum, ela tem que interagir com as Layer 2, os contratos eles precisam interagir entre si, de outras chains, e você tem esses protocolos que fazem essa ajuda, né? Tanto de bridge como de informação de uma chain para outra. A gente tem de insurance, que é de seguros, né? A tradução da área de insurance, seguros. Aqui só tem uma, Nexus Mutual, embora tenha ouvido de outras, é uma área ainda que eu acho muito promissora, justamente porque tem pouco, mal atendida, vamos dizer assim, para crescer aí nos próximos anos, seguros em DeFi. A gente tem derivativos, que a gente vai aprender o que são derivativos, eu não vou nem me arriscar a explicar muito sobre derivativos, porque a gente vai ter uma aula de derivativos aqui, vai ser. Na verdade, a gente vai tocar em derivativos em algumas vezes, tanto com o LSDFi com o Evandro, quanto derivativos com o Rob. E vai ser bem legal. Mas tem alguns protocolos que estão já fazendo muita coisa em derivativos. Dá um destaque do Synthetix,
que faz, ele faz um sintético, né, de tokens, de ativos fora da blockchain, né, off-chain, como, por exemplo, uma ação do Facebook ou o preço do petróleo. Ele sintetiza, ele transforma aquilo num sintético, num token que você pode comprar on-chain. Isso é bem legal. Tem o Asset Management, então tem as que fazem, vou dar um exemplo, né? A Token Set, ele faz uma cesta, você pode criar uma cesta de ativos em que você pode colocar dentro dessa cesta de ativos e criar um índice. Então, você pode criar produtos financeiros e você pode vender esses produtos financeiros. Então, por exemplo, eu tenho um Token Set que eu montei faz um tempão já, que são de tokens que eu acredito que vão ser muito importantes para a Web3, para o desenvolvimento da infraestrutura da Web3. Inclusive, eu tenho que atualizar e posso criar um outro se eu quiser. Então, eu crio esse índice, esse token baseado nesses outros tokens, lastreado nesses outros tokens, nessa cesta de tokens. E aí, todo mundo que comprar ou vender esse índice, eu posso ganhar uma FII por isso. Isso é muito legal, isso não tem no mundo tradicional. É como se você pudesse criar o seu próprio ETF. Depois vai ser enviado os slides pra gente? Posso enviar sim. Não tinha pensado nisso. Vou enviar. Tá sendo gravado também, tá? Então, eu não sei quando exatamente, mas vai ser liberado para acessar a gravação. Trading, né? Acho que trading, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar. A maior parte das pessoas, quando chega em cripto, chega por trade. Eu cheguei por trade, mais ou menos, mas mais sim do que não. Muita gente acompanhou análise gráfica em algum momento. Tem como você fazer isso on-chain. Então, tem diferentes formas, né? Tem via Balancer. Balancer é uma infraestrutura de liquidez, né? Que você pode ter mais de um token ao mesmo tempo. A gente vai ter o Danco, aqui, o que já foi um dos principais membros aqui do Bankless, ajudou a fundar o Bankless também. E ele é CM na Balancer. É, e vai dar uma aula sobre Balancer aqui também, então vou reservar isso para a aula de Balancer. A gente também tem a Uniswap, que é muito conhecida, né? Você pode trocar qualquer token RC20 lá na Uniswap. Pode comprar até NFT hoje em dia lá na Uniswap, mas no modelo de marketplace. Curve. A Curve a gente tem para trocar iguais, né? Então é para trocar um sistema por exemplo, WBTC por BTC, USDC por USDT. Então são pares de iguais, são pools criadas para você trocar ativos que sejam pareados. Foi criado para isso. E, enfim, você tem Paraswap, você tem o Anint, que é agregador. Você tem muito protocolo tem de YGX ou X, ZeroX, você tem bastante aplicativo, cada um está tendo uma proposta diferente para ajudar na hora do trading. A gente tem de lending e borrowing, que é você empréstimo, basicamente, emprestar e pegar emprestado. Os mais famosos são a Aave e Compound, mas também tem Maker, tem os outros também. A Maker não, ela é famosa, ela foi um dos primeiros protocolos de DeFi, mas ela não é tão conhecida por você emprestar ou pegar emprestado, ela é mais conhecida pela stablecoin. Isso mantém, na verdade, pegar emprestado e emprestar é o que mantém a stablecoin lastreada. Mas quem traz essa feature mais clara e é mais popularizada é a Aave Compound. É mais a Aave, inclusive, nos últimos tempos. Vamos falar de stablecoin, que é parear um ativo a um outro ativo. Geralmente dólar, mas a gente já tem euro e tem real agora com algumas iniciativas BRZ, BRLA, enfim, tem algumas que são pareadas em real. Mas basicamente tem como fazer isso DeFi. Então tem como fazer stablecoin no, como CeFi, né? Como uma centralizadora faz. Você pode pegar um real aqui ou um dólar aqui e emitir uma moeda lá, como o SDT faz, como o SDC faz. Mas as stablecoins DeFi, elas são feitas com um protocolo, com um contrato inteligente por trás e lastreado em ativos on-chain. Então, e emitidos tudo on-chain, né? DAI é um exemplo, você tem a Mais, você tem a RAI, você tem, enfim, várias. A gente tem o GHO agora, que é da própria Aave. Então, a gente. E GHO, que é Ghost, se eu não me engano o nome, me corrija se estiver errado, mas acho que é esse. Você tem os oráculos, então o mais famoso deles, disparado, é Chainlink.
A gente não vai ter uma aula de Chainlink nesse circuito, mas a gente pode ter uma imersão mais para frente. Os advocates aqui da Chainlink são bem próximos a gente, né? A maior parte das pessoas já conhece eles. O Thiaguinho, a Dani, o Jeff, que é Community Manager, e a própria Sol. Então, acho que vale ter uma imersão após o circuito sobre esse Chainlink. Que é um oráculo, né? Ele traz informações off-chain para o mundo on-chain. E tem a parte de wallets e custódia, né? Então, você pode tanto deixar na mão de uma wallet que faça custódia para você, o que não é bem a ideia de DeFi, mas tem gente que acha que se sente mais seguro. E tem também as não custodiais, como a MetaMask, Trust Wallet e outras aí, que é Rainbow, que são a Uniswap, inclusive, também tem uma wallet, muito boa, inclusive, mobile. E então vocês podem usufruir desse mapa. Cada um é um aplicativo, um nicho que DeFi oferece hoje em dia. Tem muito mais, na verdade. Esse é um mapa compilado, feito pela Simone Conte, pelo Defiant, e ele só contém DeFi dentro de Ethereum. Então é uma visão bem limitada e já é um universo muito grande para interagir, tá? E qualquer coisa também, qualquer pedido, pergunta também que vocês queiram fazer sobre o ecossistema, só mandar via chat do circuito ou chat do Zoom aqui, que eu vou tentar prestar atenção. É, e vou tentar prestar atenção, mas é difícil. Por que DeFi? Tá, essa é uma pergunta muito interessante, porque, beleza, DeFi é inovador, DeFi é disruptivo, mas nem tudo que é inovador ou disruptivo é interessante, né? Vamos falar a verdade. Às vezes você só vê desvantagem, né? DeFi você vai pagar gas, você vai, às vezes vai demorar para fazer algumas transações, bridge, por exemplo, né? Quem já fez bridge aqui sabe. Acabo fazendo bridge bastante. Cara, demora muito tempo para completar uma bridge. Enquanto uma transação bancária hoje em dia no Brasil, né, via Pix, demora segundos, né? Então, se DeFi às vezes é menos conveniente, menos eficiente e até um pouco mais caro para fazer transação, por que que eu vou usar DeFi? Então, aqui estão algumas razões. Eu listei 5, mas outras pessoas podem listar outras coisas, tá? Mas a primeira coisa, ela é mais macro, é interoperável, né? Ou vocês podem falar interop, que é uma palavrinha que eu aprendi para encurtar. O que que significa ser interoperável? Significa você ter interação entre os protocolos de forma muito mais fácil. Um pouco da proposta do que alguns bancos há anos estão tentando colocar dentro do mercado financeiro, que é a Open Finance. Mas quando você vê interoperabilidade em DeFi acontecendo, sem nenhum protocolo pedir permissão por outro para poder operar junto, você vê que existe dá 10-0 no que é a proposta da Open Finance, para falar a verdade. Quando você tem uma expressão que é Money Legos, que fala um pouco sobre interoperabilidade, como que os protocolos podem se encaixar um no outro para formar produtos bem complexos financeiramente, que podem render muito para quem está usando e quem sabe montar essas peças. Quem vai falar sobre Money Legos para a gente vai ser o Léo na aula dele. Então eu vou salvar um pouco mais para ele, para eu não cair muito nessa vertente, tá? Transparência. Cara, o que a gente viu agora nos últimos meses, com Americanas dando calote, 2, 3 milhas, coisa do gênero, é a falta de transparência que a gente tem dentro das empresas tradicionais. Dentro de DeFi, isso não acontece. Toda vez que acontece um exploit, toda vez que acontece uma coisa, um roubo dentro de DeFi ou um mau uso de assets, sempre a gente consegue ver em tempo real isso acontecendo. Não acontece um exploit que 2 minutos depois, 2 horas depois, o Twitter inteiro ou outras redes sociais estejam com enxurrada de informações sobre o que aconteceu. Porque é tudo transparente, você consegue ver em tempo real o que está acontecendo e como aqueles assets estão transitando dentro da blockchain. Isso faz com que casos como o da 2, 3 milhas, ou coisa do gênero, né, que foi falta de transparência com os clientes,
ou até os bancos americanos, né, quando teve crise bancária mais no começo do ano, esse tipo de coisa não chega a um ponto surreal. Porque você, logo que começa esses movimentos de não ter solvência, ou de você estar alavancado demais e você perder assets, e aí não conseguir pagar os clientes, isso daí logo no começo já começa a se notar, já começa a se notar risco, análise de risco fica mais fácil de fazer também, justamente porque você está num ambiente open source. Ó, o Vini chegando aqui, seja muito bem-vindo. O Silvio fez uma pergunta mais complexa sobre ave, eu vou deixar para a gente responder mais para frente, tá? Outra coisa também, o sistema financeiro hoje em dia, ele é muito, para algumas pessoas isso já é uma realidade que já sentiu na pele já. É, ele é muito dependente de pessoas avaliarem você, o quanto você é confiável ou não. E isso é subjetivo. Para pegar crédito, por exemplo, ou para fazer um financiamento e tal, isso muito depende da boa vontade do gerente, de um banco, ou coisa do gênero. Dentro de DeFi, é tudo muito objetivo, né? Você não interessa quem é a pessoa do outro lado. Não interessa nenhuma característica dela que eu possa ter preconceito. Só interessa o que ela já fez on-chain ou o que ela está fazendo nesse momento. Então, se ela está provendo crédito ou colateralizado, ela vai receber empréstimo, porque é assim que funciona, essa é a lei do código. E o código é a lei. Então, todo o sistema de DeFi, ele é objetivo, no sentido de que você, quando usa os protocolos, não tem barreiras subjetivas para usar ele. E isso daí, para algumas pessoas, para a imensa maioria da população, é uma coisa que tira um gargalo que existe e ajuda as pessoas a terem acesso a produtos financeiros que elas não conseguiriam ter antes. Autorregulação. Esse daqui é um que muita gente não coloca e até coloca como risco, tá? E aí eu vou colocar, a gente vai ter uma parte que eu vou falar sobre o risco de DeFi também, os riscos de DeFi, que é o próximo. Mas a autorregulação eu acho uma coisa legal. O João Ferreira, que também vai dar aula aqui, por isso que eu falei, eu convidei a galera que é boa mesmo, porque toda hora eu tô referenciando, tô referenciando alguém que vai participar aqui. O João Ferreira, que vai dar a última aula de todas, que é DeFi para todos, ele vai falar sobre ele tem uma frase que ele fala sobre regulação, que ele fala que DeFi merece uma atenção própria, porque ele se autorregula. Isso é verdade, porque a gente tem os códigos e os contratos inteligentes, eles são feitos de uma forma autorregulável. Você pode sempre melhorar eles e também é difícil você mudar o passado, né? Você não tem como mudar o passado. Essa autorregulação de você proteger os protocolos e proteger quem está usando via código é uma característica muito nova, né? É uma característica muito adaptável da própria tecnologia. Você não tinha esse tipo de coisa porque não dava para fazer. Hoje a gente consegue já fazer uma coisa que se autorregula, que não precisa de uma regulação específica ou de critérios subjetivos, são critérios, igual voltando um pouco no anterior, objetivos da própria tecnologia. Então, vão ter limitações da tecnologia, claro, mas no que ela atinge, ela consegue se autorregular. E a autorregulação, ela traz um benefício muito grande, que ela não tem fronteira, que é o ponto 5. Ela é global, ela atinge o mundo todo. Por quê? Eu não preciso adequar regulações específicas de certos países. Claro, isso é muito discutível. Mas, por exemplo, se eu estou usando a ave nos Estados Unidos ou estou usando a ave no Brasil, eu ainda vou usar a ave. E ainda vou usar uma coisa padronizada e que eu tenho uma acessibilidade do mundo todo de capital. Então, a liquidez que tem o americano que coloca lá o dinheiro dele e eu que pego o dinheiro, ele não precisa confiar em mim, e eu não preciso confiar nele, a gente está do outro lado do mundo, e ele nem sabe que está emprestando para mim, por exemplo. Não tem como ele saber, porque junta tudo o dinheiro dentro de uma pool. E o mais interessante, que a liquidez ela é compartilhada globalmente. É um mercado verdadeiramente global. Não é que a Wise é global, mas ela não é global de verdade, né? Ela está sacando numa conta, vendendo numa outra e está usando um monte pagando FII para um monte de ator intermediário, enquanto DeFi é global nativamente, de verdade, porque é digital.
Mandar para o próximo aqui. Tá. Não tô aqui só para embelezar o pavão. Falta o regulatório aí no regulate. Acho que ele ficou pro próximo slide, inclusive. Só enfeitar a DeFi é fácil, porque eu posso omitir as informações que são mais complexas. DeFi ainda não é um território seguro completamente, ainda tem muito gargalo. E os principais gargalos, na minha opinião, são esses três aí. Podem ter mais? Pode, mas vira e mexe eles resumem esses três. Risco de contrato, o Smart Contract Risk. Provavelmente o Twitter de vocês foi totalmente consumido por ou exploit, hack de alguma coisa, alguém fazendo, algum protocolo fazendo auditamento, de novo, auditamento, me corrija de falar, audit, tá? Vou usar a palavra em inglês. Fazendo audit de novo, auditoria, lembrei, essa palavra, auditoria. Liberando a auditoria de novo, liberando ou a notícia de que foi hackeado coisa do gênero. DeFi ainda é baseado em contrato inteligente. Sempre foi, né? Sempre vai ser baseado provavelmente em contrato inteligente. E os contratos inteligentes, justamente por serem novos tipos de lógica de código, sofrem exploit o tempo todo, né? Sofrem hack o tempo todo. Exploit é uma forma de falar hack para contrato. Então eles sofrem esse tipo de exploração, justamente porque o código é muito novo, a lógica de programar contrato é nova. Muita gente fala que a língua do Solidity também é uma língua bem fácil de você criar bugs. Já ouvi isso de mais de um dev, já pelo menos 4 devs falaram justamente essa frase, ou muito próximo disso. E o Solidity é muito exploit no passado já foi feito por bug bem infantil, tá? Bem idiotinho, justamente por causa da linguagem ter começado faz pouco tempo. Tem um que ficou bem famoso, que foi da Parrot. A Parrot, ela tinha um produto de multisigs. Multisig, para quem não conhece, é uma carteira multi-assinatura. Então, se você tem uma carteira, todo mundo aqui tem uma carteira porque se inscreveu via carteira no circuito. A multisig é a mesma coisa que uma carteira, só que em vez de você só ter um assinante, você tem vários assinantes. Então, é um contrato inteligente que tem vários assinantes para poder transferir fundos, interagir com contratos e tal. Você tem várias pessoas que precisam assinar. E aí, existiu a multisig da Parrot o mesmo contrato era usado para replicar, não vou explicar, né, tecnicamente, mas era usado meio que para replicar para outras multisigs de outras pessoas. E juntando todo o dinheiro que estava acumulado entre todas essas multisigs, todos esses contratos, estavam uns 200 milhões de dólares naquela época, isso 2016, 17, por aí. Foi no surgimento, talvez 18, nessa margem. E aí, eles tinham juntado fundos para começar a Polkadot. Então, a Parrot, ela é a mãe da Polkadot. No que aconteceu isso, um guri, acho que um júnior dev, um dev júnior, de uns, não sei se ele tinha mais de 20 anos, acho que não. Ele achou uma função ali que ele poderia matar os contratos. E aí ele fez só para testar e matou todos os contratos de multisig e da Parrot, que deu um prejuízo de 200 milhões de dólares. E aí ele fez um tweet assim, eu acho que eu matei o contrato. Então era uma coisa bem idiota, e nem ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, ele só estava explorando ali o ecossistema, achou isso daí e acabou tendo. A galera levou um prejuízo bem legal. Por causa disso. A lógica de programação e a língua são muito novas, então existe um risco absurdo de contrato. Autocustódia e autorresponsabilidade, né? Essa não é muito difícil de entender. Em DeFi, você está num ambiente que você é custodiante da sua própria, dos seus próprios ativos, então você precisa de autorresponsabilidade, precisa saber onde que você clica, precisa saber se está tendo giveaway no perfil da Yuga Labs, do Vitalik ou qualquer coisa do gênero. Provavelmente é um golpe, sempre dá um double check, porque não existe dinheiro de graça.
e a gente precisa cuidar muito bem do nosso dinheiro, porque dentro de DeFi ele está totalmente 100% debaixo do nosso controle. Se você perder a sua carteira com dinheiro dentro e você não achar, você perdeu o seu dinheiro dentro da carteira. Assim como é a regra no mundo físico, é no virtual também. É, e existe um risco regulatório também, porque muitas das aplicações de DeFi, elas atuam numa área que os advogados amam essa frase, né? Que é a área cinzenta. É uma área que não é preto, porque não é crime. Mas não é branco porque não tá legalizado 100% dentro de uma normativa. Ela está numa área cinzenta, numa área que você não sabe o que está acontecendo justamente. Essa expressão que o pessoal, geralmente do direito, gosta de usar. É, e aí, não é ilegal, mas também não é totalmente legal. E o que acontece o risco regulatório é que mais para frente vai ter um aperto regulatório, talvez diminuindo essa faixa de área cinzenta e, né, já classificando algumas coisas como legal e algumas coisas como legal. E aí a gente sempre tem que atuar nisso daí. A gente tem que atuar para entender o risco que a gente está disposto a correr, e risco regulatório. Por exemplo, nos Estados Unidos, se eu não me engano, os sintéticos foi considerado security e uma security ilegal, porque ela está sendo emitida pela Synthetics e não está sendo emitida por nenhum órgão, nenhuma empresa que tinha sequer uma securitizadora. Então, como isso aconteceu, eles proibiram a Uniswap de mostrar o Synthetics na front-end da Uniswap, uniswap.org. E a Uniswap obedeceu e deixou de mostrar os Synthetics no front-end. Então, você não poderia comprar Synthetics via front-end da Uniswap, teria que comprar ou via um Reuter, tipo a ONINT, ou direto do contrato da Uniswap. Se eu sou americano e eu compro um Synthetics, eu posso estar cometendo um crime. Se eu sou um brasileiro e compro Synthetics, como não existe nenhuma regulação sobre isso, nem a favor nem contra, eu estou na área cinzenta. Basicamente é isso, então. Então, o risco regulatório serve tanto para as empresas que estão participando desse ecossistema, DAOs, comunidades estão participando, construindo esse ecossistema, tanto para os usuários também. Passando para o próximo. Tá, agora vamos falar um pouquinho mais do circuito, que eu falei bastante sobre DeFi, falei bastante sobre essa introdução a DeFi. Só que muitos de vocês já sabem o que é DeFi, já têm contato com esse mundo, já fazem várias coisas. O que vocês vão tirar do circuito de novo? A ideia é justamente essa, tá? A ideia do circuito é para pessoas que já sabem o que é DeFi, já interagem no dia a dia com DeFi, só que elas querem saber o que tem de novo, o que tem para o futuro, o que esperar. A gente não é de bear, certo? Tudo tá caindo, o Ethereum hoje caiu acho que uns 4, 5%. É, Só que em 2019, 2018, 2019, tava também no bear market. Tava tudo caindo, muita coisa tava ou assim, morna ou em pleno caos, principalmente em relação a preço. Mas no background, no backstage, lá nos bastidores, alguma coisa estava acontecendo. E essa alguma coisa estava acontecendo explodiu em 2021, que foi o DeFi Summer, que foi o verão de todos os protocolos de DeFi começaram a ter um TVL, que é o total, é o volume de dinheiro não, é o tanto de assets que tem dentro do, dos contratos daquele protocolo começaram a explodir, né? Começaram a ter muito dinheiro, começaram a ter muito capital, muita liquidez, muito volume, e até hoje ainda é bastante considerável. Claro, nada comparado ao volume financeiro tradicional, né, dos bancos e corretoras do mundo todo, mas é bem considerável. Já é um mercado que existe e de forma até pungente, mesmo apesar do bear market. Então, o que está sendo construído agora, que lá daqui, a gente não sabe quanto tempo, vai explodir e vai ter um DeFi Summer 2. Ou às vezes nem chame mais DeFi, não sei. Ou a gente experiencia uma coisa diferente. Vocês vão descobrir isso no circuito, com a opinião das pessoas que vão participar aqui. Então a gente pegou as partes mais promissoras e que está se construindo mais coisa em DeFi e vai mostrar para vocês. Cada aula ela é independente, tá? Mas isso quer dizer que se você assistir uma, não vai precisar da outra. Porém,
a gente montou numa sequência lógica, tá? Então, se você, por exemplo, eu não vou poder assistir tal aula, então eu não vou assistir o circuito todo. Não, não precisa. Você pode assistir as aulas de forma independente. Mas a gente montou de uma forma lógica para que você consiga entender alguns conceitos lá na frente, por exemplo, LSDFI e derivativos, uma aula meio que bebe da outra. Então, se você perder uma aula antes da outra, pode ser que algumas referências você não vai pegar. Pode ser, mas isso você entende tudo tranquilo e aquilo foi válido e depois você pode assistir a gravação também, tá? Bom, pessoal, parar de enrolação, vou falar um pouquinho do começo da grade do circuito. A grade do circuito, ela começa hoje com a aula de abertura, que é essa daqui, explicando as introduções sobre DeFi, explicando o circuito. E a nossa segunda aula é com Fabrício Miranda, Fabricião. Ele é cofundador do Stake Together, que é uma empresa. Inclusive, ele vai estar deployando no dia da aula. Ele vai estar deployando muito provavelmente o primeiro contrato da Stake Together live. Então, vocês vão poder testar. Muito provavelmente, tá? Tudo em tecnologia pode sempre acontecer algum imprevisto, mas já vou deixar essa expectativa para vocês aí. Vai acontecer no dia 14, quinta-feira, 8 horas da noite. Os horários do circuito sempre serão 2 dias e 2 horários diferentes. Segunda e quinta. Durante 4 semanas. Então, segunda, 9 horas e quinta, 8 horas. Sempre, tá? E se a gente tiver algum imprevisto, tiver que remarcar com algum professor, a gente vai mudar para um dia que seja ou segunda-feira, 9 horas, ou quinta-feira, 8 horas, tá? Só para que isso fique bem gravado na mente da galera. A gente nunca vai, não teve o de staking do Fabrício, a gente teve que fazer quarta-feira, meio-dia. Não vai acontecer isso, tá? Sempre vai ser esses horários para que vocês possam se programar. O que é staking? Como que eu posso ganhar dinheiro com staking? Qual que é o futuro de staking? Staking é o maior de todos os setores de DeFi, né? Junta o maior TVL que existe. Né? Vocês já ouviram falar da Lido, por exemplo? Já ouviram falar da Rocket Pool, por exemplo? Né? O que esperar de staking para o futuro e como interagir com as plataformas de staking. Tu pode fazer home stake também, você pode fazer stake na tua casa se você tiver 32 Ethereums e uma infraestrutura e uma infra também. A gente vai falar sobre Money Legos no dia 18, às 21 horas, segunda-feira, com o Leonardo Carvalho. Ele é fundador e CEO do Sweep and Flip, também fundou a Niftyfy, que é que está construindo o Sweep and Flip. E a ideia do Money Legos, o Léo ele tem uma visão bem legal mesmo sobre Money Legos. Ele montou um dos diagramas que depois até foi para revista, artigo, o pessoal sempre usa esse diagrama, e é dele, que é um diagrama de Money Legos, sobre como que os protocolos de DeFi se encaixam um no outro. Esse é um conceito muito legal. Pouca gente realmente entende o conceito. Então, aproveita essa aula do Léo para perguntar bastante, para sugar bastante conteúdo dele, porque vai ser bem interessante. A gente vai ter uma aula do o Robson, né? Da Pods, é o cofundador da Pods, e ele vai falar sobre derivativos, né? Que é um mercado gigantesco, é o maior mercado do mundo financeiro, e que ainda é bem tímido, tá? Vou falar a verdade, é bem tímido em DeFi ainda. Qual que é o futuro de derivativos dentro das finanças descentralizadas? Vai estar com o Rob, que o Rob é uma das principais referências, tanto como dev, builder, e também como empreendedor, né? Ele é uma das pessoas, e DeFi, enfim, ele é uma das pessoas mais é, tá na quando assim todo mundo que mexe com DeFi dentro do Brasil, assim, que tá imerso, vê o hobby com autoestima, tá? Vamos lá, próximo. Então a gente vai falar sobre LSDFi, que é o Liquid Staking Derivatives e a FI Finance, com o Evandro. Então, o Evandro acho que é um dos caras que mais tem pesquisado sobre esse nicho, né? Vai ser logo depois da aula de derivativos, então vai dar uma encaixada bem legal. Vai ser na segunda-feira, dia 25, 21 horas.
e ele tá criando muito conteúdo sobre as DeFi. Acho que ele é uma das melhores pessoas no Brasil para falar sobre esse tema. E estou muito empolgado também, porque ele tem uma didática muito boa também. A gente vai falar sobre Balancer com o Danco, no dia 28/9, às 20 horas. Será uma quinta-feira. Se é 8 horas, é quinta-feira. Se é 21, é segunda. Ficou fácil até fazer essa relação. Ele é um dos nossos membros fundadores. Ele também é Community Manager na Balancer. E eu acho que o interessante de a gente falar da Balancer é porque ela é pouco explorada, as pessoas exploram muito pouco o ecossistema da Balancer, sendo que é um ecossistema muito interessante. Tem alguns brasileiros lá, tem o Tim também, o próprio Martinelli foi um dos fundadores do Balancer. É um dos principais protocolos de DeFi, e lá dentro acontece muita coisa inovadora. Então, vai ser muito legal a gente ver o que esperar do futuro de DeFi na Balancer. A gente vai também ter uma aula no dia 2 de outubro, às 21 horas, segunda-feira, com o Gabriel Burrs. Eu não sei falar bem o sobrenome do Gabriel, mas ele é da Mercúrios e ele vai falar sobre novas teses. Então, quais que são as novas teses? Beleza, você já aprendeu aqui sobre Balancer, LSDFi, staking, derivativos, Money Legos, já aprendeu uma pancada de coisa legal e como uma coisa interage com a outra. Já tem uma base. Quais são algumas novas teses, incluindo e outras mais, de DeFi, que seria legal a gente prestar atenção e pesquisar? Onde a gente pode pesquisar e como a gente pode aprender dessas novas teses do futuro de DeFi. E a gente vai falar com o João também, no dia 5/10, às 8 horas, que é quinta-feira, sobre DeFi para todos. Eu vou deixar um pouco mais enigmático, tá? Essa última aula, porque o João está construindo algumas coisas bem legais, né, da Piquenique, e essa aula vai ser a nossa aula de fechamento também. Então, eu vou deixar ela um pouco mais enigmática para vocês ficarem tentando imaginar o que a gente vai ter na última aula, para vocês assistirem a última aula. E ela vai ser a quinta-feira, às 8 horas também. Eu prometo que vai ser uma ótima. Você não vai se arrepender de ir no fechamento. É, esse circuito ele foi muito inspirado no Lift Learning, tá? No formato, principalmente, dele. O Lift Learning ele foi também uma trilha de aprendizado criado pelo João, ele foi o host e convidou a galera e tal. É, então, o João ele é até simbólico, tá? Ele está fechando esse circuito com essa aula. Então, fiquem atentos. Deixa eu ler um pouco das perguntas aqui. Esse é o último slide, então mostrando a carinha de todo mundo aí. Deixa eu ler um pouco das perguntas aqui. Money Legos é muito interessante mesmo. A threads do Evan no Twitter são muito boas? São muito boas. Como ficaremos inscritos para a presença? Como ficaremos inscritos à certificação, visto que estamos pelo Zoom? Boa. Boa pergunta, o Jets. A gente vai passar uma lista, toda aula, a gente vai passar uma lista de presença, tá? E essa lista de presença, ela vai ser contabilizada dentro de uma planilha e a gente vai contabilizar quem que foram as pessoas que participaram, tá? A gente vai passar essa lista sempre ou no meio da aula ou no final, a gente vai mandar a lista, vocês preencham ela e aí a gente vai saber quem participou da aula, tá? Deixa eu só ver o chat, ok. Como eu sou o host hoje, o host, na verdade, tecnicamente, tá sendo o Renan, né? Mas como eu sou o host e o apresentador ao mesmo tempo, vai ser no final. Mas como vai ter um professor e eu vou estar conduzindo nos bastidores, eu vou mandar geralmente no meio da aula, tá? Lá, corrido lá os 30 primeiros minutos, ou 40, 50 minutos, eu coloco a lista de presença, tá? Mas foca na parte do educacional também. O certificado é legal, é muito, muito massa, mas assistir a aula e desfrutar o máximo possível, essa é a verdadeira valor que a gente vai estar entregando para o pessoal aqui, tá?
Deixa eu parar de compartilhar minha tela. No mais, vocês têm alguma pergunta para fazer? Fiquem à vontade. Esse é o momento das perguntas enquanto eu estou pegando a lista de presença aqui, tá? Pode abrir o mic, o microfone vai me ajudar bastante aqui, tá? Porque eu não estou vendo o chat agora. Tô pegando a lista aqui. Tá certo. Tchau, tia Benção. Fica à vontade aí, viu? Quem quiser perguntar. Lista de presença, aula um. E peguei o. Boa. Tô mandando aqui, tá? No chat, a lista de presença, para quem quiser preencher. Boa. Expectativas aumentadas. Olha, Fabinho, a gente tentou montar o melhor de todos os circuitos até então. A ideia é sempre melhorar, né? E aí a gente fez um que fosse completinho sobre DeFi, sobre o que a gente acredita também que vai ser interessante vocês saberem no futuro. Bom, o formulário tá aí, tá, pessoal? Quem quiser pode preencher já. Daqui a pouco a gente vai fechar ele já para poder anotar. Vai ver a prática do uso das DeFis. É, vai. Algumas sim, tá? A maior parte delas não. A maior parte delas vai ser uma apresentação mais slide mesmo, aula teórica. Mas algumas vai ter alguma coisa mais, uma aplicação mais prática, sim, tá? Vai ser a minoria, mas vai ter sim. Mais perguntas aí, fique à vontade, viu, pessoal? Vendo bastante rostinho conhecido aí. Então, vocês estão em casa, tá? Vocês estão em casa. Mandei no chat aí, ó, formulário. Boa, boa. Fabinho já preencheu. Depois também vocês podem falar, claro, feedback do circuito, né? Se teve algum tema que faltou, que vocês queriam ver e que não estava no circuito dessa vez, manda pra gente. A gente vai analisar, ver se a gente inclui no próximo circuito, talvez. E vai vendo. E pode ser uma boa. Pode ser que a gente esqueceu mesmo de excluir. Acho que é isso então, né? Alguém tem mais alguma pergunta? O compartilhamento dos slides serão pelo Discord? Ó, eu não tava pretendendo fazer o compartilhamento dos slides, mas o que eu vou fazer? Eu vou juntar num Drive, tá? E aí eu vou mandar por lá. Vou upar num Drive e vou mandando lá. E aí os outros também, slides, dos outros professores, eu vou pedir para eles e aí eles mandam lá depois das aulas também. Isso vai ajudar. Boa ideia, inclusive. Já foi uma ideia que ajudou bastante. Aí vai ter a ideia é ter todas as apresentações dentro desse drive aí, porque eu não fico mandando jogado, sabe? Fica melhor assim. Fique à vontade, pessoal. Perguntas. Eu vi que o Vini chegou aqui. E aí, Vini, como que está, meu querido? Espero que bem. Vini ajudou eu a fazer, ajudou bastante a fazer o, o circuito também. Ajudou bastante. O pessoal lá da Ebit, mandando sempre bem. E, bom, vocês viram, né? Foi bem tranquilo de receber NFT e tal.
e aí receber depois o certificado. Bom, pessoal, acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, vou falar de novo, acho que eu falei isso umas 5 vezes, mas se alguém ficou com dúvida de que isso é possível, vocês podem ir lá no circuito, vai ser demais, vai ser demais. Um PDF também seria interessante. Eu vou upar como PDF, tá? Dentro do Drive. Ele vai ficar como PDF, mas dentro do Drive, tá? Não vou mandar só o PDF, porque aí dentro do mesmo Drive eu já junto para colocar as outras apresentações. Meus queridos, uma ótima semana para vocês. Obrigado por terem acompanhado até aqui o nossa aula de abertura do circuito. Espero que todos vocês acompanhem até o final. Acompanhem, tirem o máximo de proveito, desfrutem bem do que a gente preparou para vocês, tá? Obrigado demais. Eu vou parar a gravação aqui. Deixa eu parar.